Olá, liderança maravilhosa! Continuando o nosso treinamento básico de diretoria, nós vamos hoje apresentar a aula sobre cargos e funções no Clube de Aventureiros. Nós sabemos que cargo é você adquire quando é um dado para você ter autoridade. Então, os cargos que são dados para o Clube de Aventureiros são diretor, diretor associado e secretária ou secretário. Esses cargos, eles são passados pela comissão de nomeações da igreja e aprovado pela igreja. Após a aprovação da comissão de nomeações, essas pessoas, elas são direcionadas aos cargos e elas começam a trabalhar e escolher a equipe. E elas vão escolher os conselheiros, coordenador da rede familiar e o capelão, entre outras, como instrutor de especialidades. Nós agora iremos verificar cada uma das funções dos cargos. Primeiro é o diretor. O diretor, ele deve ter idade maior ou igual a 18 anos de idade. Por quê? Porque ele é o representante legal pelas crianças quando em atividades oficiais, sejam elas reuniões, acampamentos e projetos em unidade geral. E ele tem uns deveres que são intransferíveis. Um deles é representar o clube diante da comissão da igreja local e da associação da qual a igreja faz parte. Representar as organizações superiores diante dos pais e membros do clube, participar das decisões tomadas na comissão administrativa da igreja local como representante do clube de aventureiros. Prestar conta dos recursos colocados em suas mãos, sejam eles recursos humanos, tecnológicos, financeiros, instalações, equipamentos, patrimônio. Coordenar as reuniões da diretoria da comissão executiva do Clube de Aventureiros. Decidir os casos não previstos e que não foram regulamentados pela diretoria do clube, consultando a comissão da igreja, no caso se faça necessário. O diretor também tem algumas funções que ele pode delegar. Quais seriam essas funções? Zelar pela honra e dignidade com seu grupo, tanto interno como externamente, na questão das relações públicas, administrar a disciplina, onde isso seja necessário e aplicável, treinar cada colaborador para ter sucesso no cargo ou na função atribuída a ele, cuidar da rede familiar dos aventureiros, organizando os eventos e atividades que envolvam os pais para entregá-los ao programa geral do clube. O diretor associado, ele é uma peça também muito fundamental dentro da organização do clube. E uma maneira simplificada de definir esse cargo é dizer que ele tem 3 atribuições principais. Primeira delas, auxiliar em todo o trabalho que o diretor realiza. Segundo, substituir o diretor no comando do clube, quando seja necessário. Terceiro, coordenar e aplicar o currículo das classes especializadas nas unidades. E ele também tem deveres que são intransferíveis, que só ele pode fazer. Quais são eles? Substituir o diretor em suas funções quando necessários, informando depois das decisões que foram tomadas e ações que foram empreendidas quando houver a substituição. Auxiliar o diretor na execução do plano de trabalho do clube, treinar e dar suporte aos conselheiros para seu trabalho como coordenadores das unidades, provendo-lhes de aconselhamento, motivação e orientação. Coordenar e aplicar o currículo das classes e especialidades nas unidades, representar os conselheiros perante a diretoria do clube e representar a diretoria do clube diante dos conselheiros. Existem algumas funções que são delegáveis, que ele pode dar para outras pessoas fazerem. E quais são elas? Desenvolver o currículo das classes e todas as atividades de instrução do clube, seja através de conselheiros, seja ou por outro meio, administrar a participação dos instrutores fixos ou ocasionais no ensino das classes e especialidades, treinar e dar suporte aos conselheiros para seu trabalho nas classes e com as idades específicas dos aventureiros nelas inscritos. Temos também
o cargo de secretário ou secretária. A secretária é responsável pela gestão administrativa e organizacional. O clube, principalmente aqui na nossa região, ele passa a existir quando nós temos uma secretária que ela vai gerir e organizar todos os documentos do clube, não somente o aspecto físico, mas também o virtual dentro do sistema de gerenciamento de clubes. E ela vai atuar como ponto de contato e de comunicação com todas as entidades ligadas ao Clube de Aventureiros. Também encarregada de manter os registros e a história, além de desempenhar diversas funções administrativas, especialmente em clubes pequenos. Embora possa parecer uma tarefa simples, o secretário em um clube de aventureiros demanda uma série de responsabilidades. E nós vamos ter um curso só para secretários do clube de aventureiros. A secretária ou o secretário, ele gerencia um dos ingredientes mais essenciais para o funcionamento de qualquer organização, que é a informação. Enquanto outros cargos e funções, eles lidam com pessoas, cargos e funções, equipamentos, espaços, instalações, dinheiro e outras coisas mais, o secretário ou a secretária, ela vai fornecer todas as informações relacionadas a isso para que decisões sejam tomadas de forma mais sensatas. Podemos dizer que o secretário ou a secretária é a inteligência da organização. Através de seu trabalho, o secretário ele vai evitar o desperdício de recursos, ele vai acrescentar previsão e previsibilidade à organização, ele corrige quando existem erros, registra a história da organização e preserva a sua memória. E o secretário ele tem inúmeras atividades e responsabilidades que nós vamos oferecer para vocês no próximo curso relacionado a secretário. Uma parte muito fundamental dentro do clube é a questão do conselheiro. E a diretoria do clube, ela vai selecionar e vai capacitar os conselheiros para liderar as unidades. Cada unidade é composta de 8 a 10 membros, meninos e meninas, que elas são divididas por idade. E é interessante também que o conselheiro do clube, ele seja maior de idade. E nós vemos aqui, em muitas situações, pegando juvenis e adolescentes para serem conselheiros. Do mesmo jeito que para ser diretor do clube necessita que ele tenha 18 anos de idade, o conselheiro também ele tem que ter essa idade. Por quê? Porque a função que ele vai exercer, ela é crucial para o progresso do programa, o ensino do currículo, o envolvimento dos pais e o desenvolvimento das crianças. A seleção dos conselheiros, ela é uma das decisões mais importantes da diretoria. Portanto, você que é diretor de clube, preste muita atenção na escolha que você for fazer de seus conselheiros, porque ele vai estar trabalhando diretamente com as crianças. Um fato muito importante é que, quando diante de uma unidade que só temos meninas, o ideal e aconselhável é que a conselheira seja mulher. Isso nós vamos estudar mais detalhadamente, mas a orientação aqui, o conselheiro homem, ele deve estar numa classe onde tenha um homem, e também tenha uma mulher. Os conselheiros, eles trabalham em duas frentes de forma simultânea. A primeira frente que eles trabalham é organizando a vida interna da unidade. Ele vai ser responsável pela aplicação do currículo para as 4 classes dentro do clube. Né? Se ele for o instrutor tabelinhas, laboriosos, edificadores, das mãos ajudadoras, e aí eles vão ajudar serão os professores da classe. Isso ele vai trabalhar dentro da unidade. O segundo linha que ele treina é ensinar a classe, destinada à faixa etária que ele tem. O conselheiro de unidade, ele tem deveres também que são intransferíveis. O primeiro deles é liderar a unidade e organizar a convivência entre os membros em si.
Ele vai ensinar as classes e as especialidades na faixa etária que trabalha. Ele vai adaptar o programa às necessidades e capacidades das crianças. Ele vai preparar para que as crianças elas recebam de 2 a 3 investiduras no ano. Ele vai administrar os conflitos que surgem pela convivência entre as crianças. Vai manter o contato amigável entre os pais, auxiliar a diretoria na formação de programas e atividades interessantes, obter a cooperação dos meninos e meninas para o seu próprio aprimoramento, recomendar pais ou responsáveis de crianças de sua unidade para que recebam o distintivo de aventureiro do ano. O conselheiro da unidade também, ele tem algumas funções que ele pode delegar. Quais são essas? Na realidade, ele tem que ter algumas características que são desejáveis. A primeira delas é que ele tem que gostar de criança, né? Manifestar paciência, amor, leveza para com as crianças. Ter facilidade para ensinar de forma teórica e prática, de acordo com a idade da criança. Ter aprendido sob a orientação de um conselheiro mais experiente todo o trabalho envolvido. E eles também precisa ser responsável e saber seguir as instruções disciplinada e lealmente. Uma função muito importante dentro do Clube de Aventureiros também é o coordenador ou coordenadora da rede familiar do Aventureiros, que é um programa que é paralelo ao Clube de Aventureiros. E a rede familiar, ela destina-se a treinar e apoiar os pais ou responsáveis para que eles auxiliem seus filhos a serem bem-sucedidos dentro do clube. Ao mesmo tempo, os pais vão adquirindo competência e conhecimento para seu próprio aprimoramento. Mesmo sendo um programa indireto, a rede familiar é talvez o maior benefício que o clube deve produzir na vida das crianças. Ela prepara pais e mães para vivenciarem as experiências atuais na criança e a intervirem oportunamente em suas experiências futuras. Quando a função do coordenador da rede familiar ela é exercida diretamente com o diretor, pelo diretor do clube, né, é necessário que tenha um auxiliar para que seja treinado essa função e que deve participar como representante da rede familiar nas reuniões da diretoria. Uma outra função muito importante também, nós já vamos para a última função, é a função do capelão. O capelão ele deve organizar e liderar as atividades espirituais no clube. Primeiro, ele deve trabalhar com a liderança, ser o pastor do seu clube. Depois que ele vai preparar e orientar espiritualmente a sua liderança, ele parte para trabalhar com as crianças, desenvolvendo os projetos prescritos para ele. Também nós teremos um curso específico para capelães, para capelão do Clube de Aventureiros. Veja que nós falamos que o capelão ele trabalha primeiramente com a liderança. Pois isso é muito fácil de se explicar. Somente líderes cristãos são capazes de formar outros cristãos. Todo esforço dedicado à criança pode se perder, caso não seja consistentemente mantido pelos demais membros envolvidos no clube. O exemplo dos adultos é que vai cristalizar nas crianças o desejo por uma vida espiritual igual a deles. Nós vimos aqui na aula de hoje cargos e função que são atribuídos, que fazem parte do clube de aventureiros. Que Deus possa te abençoar no cargo que Ele te deu e na função que você foi escolhido. Da mesma forma que Jesus esteve com os 12 discípulos, treinando e capacitando, o Espírito Santo vai estar com você também. E nós estaremos aqui para ajudá-lo nessa jornada de preparar essas crianças para o reino dos céus. Quanto tempo falei? Ah,